Já estão acontecendo as conversas, os encaminhamentos e, é claro, buscando os devidos entendimentos em relação à eleição, à composição da nova mesa diretora da Câmara de Araranguá. A diplomação dos vereadores eleitos acontece ainda no mês de dezembro, dias antes, obviamente, da posse, né? A posse marcada para o dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2025. Lá estarão eles tomando posse e, em seguida, tratando da composição, da formação da mesa diretora da Câmara de Araranguá. Lembrando que o ano legislativo ainda não terminou, né? Dezembro agora, então 4 anos, termina o ano legislativo. E eu faço aqui a lembrança que o prefeito César, nas últimas 2 eleições da mesa diretora do Legislativo Municipal Araranguense, não teve qualquer interferência nas 2 eleições, nas composições da mesa diretora. O prefeito optou em deixar, né, os senhores vereadores buscarem esse entendimento, né? E é claro que o prefeito politicamente, se entendesse que deveria, né, ele até poderia interferir, mas o prefeito César optou em não interferir nas 2 eleições, né, da Câmara de Araranguá, agora nesse período de 4 anos. E pelas informações que tenho, o prefeito César tem conversado com vereadores reeleitos e eleitos e ele mantém a mesma posição de não interferir. Os vereadores que, né, acabem por se entender politicamente. Mas é claro, e é uma questão óbvia, né, que o prefeito César, neste caso, né, ele tem, obviamente, a intenção, claro que ele gostaria de ver na presidência da Câmara um vereador do MDB, perfeitamente entendível, perfeitamente normal nos movimentos políticos, né? O MDB, além de ser o partido do prefeito, que teve essa eleição estrondosa e histórica para a política araranguaense, ainda o MDB elegeu 5 vereadores. Uma bancada e tanto, hein? 5 vereadores. Então é claro que o MDB, né, é a sigla partidária, é o partido do momento em Araranguá e agora reforçado, né? Essa consistência reforçada pelo resultado das eleições municipais. Então é claro que o prefeito quer ver um vereador do MDB presidindo a primeira mesa da Câmara a partir de 2025. Mas isso não significa interferência, né? Ele pode, claro que pode interferir, mas as informações não contam que o prefeito César já tem adiantado para os vereadores que estão lá lhe procurando de que ele não vai, né, ter qualquer tipo de interferência em relação à Câmara de Vereadores. Até porque são poderes bem distintos, né? Executivo, legislativo. Mas, politicamente, isso pode realmente acontecer. Mas as informações é de que não irá interferir. Enquanto isso, já que estamos falando em vereadores do MDB, um deles, pelo menos, presidir a Câmara de Vereadores, 2 já estão sendo citados. Mas não é cedo? Não é cedo não. 2 já estão sendo citados e já estão trabalhando para isso. Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, vereador mais bem votado do MDB, e o vereador Nelson Soares, reeleito e agora com mais força política. E, aliás, né, ele tem se apresentado nas suas conversas e nas conversas que eu próprio tenho com muitos vereadores reeleitos e aqueles novos, até então, pelo que eu estou observando, somente conjecturas, né? Suposições, probabilidades, expectativas, sinônimos de conjectura. Então são conjecturas, né? Aqueles que eu estou conversando, a maioria absoluta tem preferência pelo vereador Nelson Soares. Já falo em 10-5, é muito cedo. Talvez sim, talvez não.
Mas já falo que se a eleição fosse hoje, o Nelson já teria 10 votos e o Paulinho teria somente 5, né? Então o Nelson do MDB, pelo que eu estou observando, é o que apresenta-se, né, com mais condições de preferência e de relacionamentos e bons relacionamentos com os demais ou com a maioria dos vereadores. Com a maioria dos vereadores. Nelson Soares. E aí, conversas que eu disse lá no início, né? Claro que o PSD é o partido do vice-prefeito Tano, forte, muito forte, né? O PSDB também, o PSD, ou melhor, o PSD, né, também está nessa leva. Também está nessa leva. Existe a probabilidade, a expectativa, o entendimento encaminhado, talvez aconteça, né? Pode o vereador Nelson, uma vez eleito, ficar por 2 anos? Pode, mas também pode haver uma alternância, né? Alternância para buscar esse entendimento, facilitar esse entendimento, por exemplo, com o PSD. Né, se fala também do vereador Neno Fontoura. Esse tem experiência de sobra, já foi presidente da casa, e inclusive, né, o Neno Fontoura do PSD. Poderia ficar o Nelson Soares 1 ano e o Neno Fontoura o 2º ano. Entendimentos, né, acertos, encaminhamentos políticos que já estão sendo comentados nos corredores políticos de Araranguá. Câmara de Vereadores. Eleição da mesa diretora. Parece que janeiro está bem longe. Não está bem longe. Tanto que as conversas já estão acontecendo. E esses 3 nomes eu observei que estão sendo mais citados. Nelson Soares, que nas conversas observei que tem a preferência da maioria. Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, que já teria 5 deles, 5 votinhos já encaminhados e garantidos, mas são 15 vereadores. Né? E tem o Neno Fontoura, do PSD. Então são esses 3 nomes que eu tenho observado que estão sendo mais citados e propalados nos meios políticos quando se fala de legislativo municipal araranguaense. Falta ainda o quê? Novembro, dezembro, 2 meses e alguns dias para a posse dos vereadores, mas as conversas, tenho certeza vocês, já estão acontecendo. E o nome do vereador Nelson Soares apresenta-se com maior consistência, pelo menos no momento, nesses encaminhamentos em relação à presidência da mesa diretora a partir de 1º de janeiro de 2025. Mas até lá, né, como diz aí o jargão popular, o dito popular, muita água ainda vai passar por debaixo desta ponte. Talvez, mas esses são os encaminhamentos que eu estou observando em conversas com os senhores parlamentares do município de Araranguá.